Do que nós vamos fazer leitura, nós encontramos no versículo 2, somente eu quero ler. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2. 1 Samuel 1 e 2. Depois de Ruth vem Samuel. Capítulo 1, versículo 2, vai dizer o seguinte, está na tela também. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra, Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Amém? Sentem adorando o nome do Senhor. Meus amados irmãos, meus queridos internautas que estão nos assistindo através da página oficial da nossa igreja e também através dos muitos compartilhamentos que os irmãos estão fazendo. E você que ainda não compartilhou, faça isso. Compartilhe este culto pelo ar. E eu tenho certeza que muitas pessoas serão ricamente abençoado com este culto, pois nós já podemos sentir aqui a presença de Deus. E rever os irmãos no número maior, já no segundo culto da noite, é motivo de satisfação. Eu estou hoje, agora à noite, já participando do segundo culto, já preguei, ministrei a ceia lá na nossa igreja matriz, já fiz transferência de obreiro, posse de obreiros ali, e agora estamos aqui para nós cultuar a Deus com os irmãos e também no final participar da Santa Ceia, e também teremos aqui no final uma cerimônia de casamento no final deste culto. Meus amados irmãos, como hoje é o Dia das Mães, desejei pregar sobre Ana. Ana, ela tem muito a nos ensinar. Ana, meus amados irmãos, ela é um exemplo para todos nós em vários aspectos. Vejam que naquela época, meus amados irmãos, Eucana, ele era casado com Ana, e Ana não tinha tido o privilégio de dar à luz, pois dar à luz é um privilégio, é uma dádiva de Deus. A mulher, quando está grávida, ela está num estágio superior aos demais, porque ela está conseguindo fazer alguma coisa que nem o outro ser humano faz, que o homem não faz, que é poder gerar filhos. É um privilégio de Deus. E Ana não tinha esse privilégio. Eucana, por conseguinte, não ia ter descendente dele. E na época se permitia, então, que a mulher, tendo esse problema, no caso de Ana especificamente, estar com a sua madre cerrada, segundo a luz da Bíblia, e foi cerrada por Deus. Ana não poderia ter filhos, então Eucana casa com Penina. Penina, ela teve vários filhos e filhas foram dados por Penina a Eucana. E todos os anos, meus amados irmãos, todo o povo de Israel tinha que subir a Jerusalém, no templo, para adorar a Deus. E Eucana, todos os anos, subia com a sua família, com Penina e seus filhos, com Ana sem os filhos. Eucana passava algumas coisas para Ana e também para Penina, para oferecer sacrifícios a Deus. E Ana, ela não tinha filho, isso trazia a ela um ressentimento, trazia a ela uma frustração da vida, trazia a ela uma dificuldade muito grande para a sua vida. E ela, meus amados irmãos, essa mulher, a Ana, ela, além de ter um problema pessoal,
que era a frustração de não poder ter filhos, era uma decepção que ela tinha, era um conflito psicológico, emocional que ela nutria na caminhada. Ela se sentia incompleta por não poder dar ao seu esposo aquilo que o esposo desejava. Ela tinha que repartir, em certa circunstância, até mesmo o seu esposo, para poder resolver esse problema. Isso trazia para ela uma frustração muito grande para aquela mulher. E aquela mulher foi trazendo problemas, traumas, frustrações psicológicas, emocional na sua vida. Mas Ana, além de ter esse problema pessoal que ela tinha a sua oponente, que era Penina. Penina é sinônimo daquelas pessoas que mesmo que tenha bens, mesmo que tenha alcançado sucesso, mesmo que tenha alcançado êxito na sua vida, em várias áreas da vida, mas não se satisfaz com o êxito pessoal, com a conquista pessoal. O que lhe satisfaz é ferir. O que lhe satisfaz, o que lhe dá prazer, o que lhe dá alegria, o que lhe dá satisfação é machucar as demais pessoas. E Penina fazia isso com muita capacidade, com muita habilidade. Ela aumentava a dor que tinha no coração de Ana, aumentava o sofrimento do coração de Ana. Ela tinha uma natureza maléfica, maldosa, se alegrar com o mal dos outros. Mas essa noite eu venho trazer uma palavra ao teu coração. Deus enviou seu Filho ao mundo para mudar a natureza do homem, a natureza da mulher, que tem o prazer de se alegrar com a tristeza dos outros, com as insucesso dos outros, com a machucadura dos outros. Essa é a natureza diabólica, satânica. Mas Jesus veio para mudar essa natureza, para que eu e você se compadeça de quem sofre e ajude a amenizar a dor daquele que sofre, e não ter alegria com o sofrimento dos outros, mas ter alegria com o sucesso das demais pessoas. Penina, meus amados irmãos, era o retrato de uma parcela da sociedade, representava uma parcela da sociedade. Ela representava, e essa parcela da sociedade não morreu. Sabe por quê? Porque esse é um sentimento maligno, e espíritos malignos não morrem, são eternos. Logo, ele vai passando de pessoa para pessoa. Mas eu quero adorar a Deus, que Deus também vai mudando pessoas, vai mudando vidas e vai transformando as vidas. Essa noite eu estou aqui para trazer uma palavra para você, que talvez tenha se tornado, enfrentado alguns infortúnios da vida, algumas dificuldades da vida, algumas frustrações da vida, mas você encontra ainda homens e mulheres que oram por ti, se compadecem de você, estende a mão para você, tem zelo por você, não se alegra nos teus infortúnios, mas se alegra na tua vitória, na tua bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Penina, meus amados irmãos, é um retrato de alguém muito maldoso. Eu estava lembrando-me que um dia, uma metáfora de que o escorpião, ele pede para uma carona para o sapo, para atravessar a lagoa. E o sapo, conhecendo da natureza do escorpião, disse: mas você vai me picar, e eu vou morrer. O escorpião: não vou fazer isso, você está me beneficiando, você está me abençoando, você vai me atravessar para o outro lado. E assim o sapo aceitou. Chegou do outro lado, quando o escorpião foi descer da carona que tinha pego, mordeu o sapo. O sapo, contaminado com o veneno do escorpião, ele disse: mas por que você fez isso? Se eu só te fiz o bem. O escorpião disse: é que a minha natureza é essa. A minha natureza é ferir. Ei, a natureza maligna é essa, mas quem é transformado por Jesus, a sua natureza não pica mais, a sua natureza não fere os outros, não machuca os outros. A natureza de quem nasceu de novo é diferente. Ele nega a velha natureza, agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu disse que Ana tem muito a nos ensinar. E eu aprendo com essa mulher que desejou ardentemente ser mãe, alcançar esse privilégio. Veja bem, em primeiro lugar, Ana, ela é uma mulher ideal para o seu esposo, mesmo sem filhos. Mesmo sem filhos, ela era uma mulher ideal para o seu esposo. Ana, ela era uma mulher encantadora por si só. Por si só.
Ana, mesmo ela tendo alguns dissabores, mesmo tendo alguma dificuldade, ela mesmo às vezes expressando facialmente a sua dor, mas ela era uma mulher encantadora, que o seu esposo Eucana era apaixonado por ela, a ponto dele dizer: eu não sou melhor do que 10 filhos. Eucana era um bom marido e Ana era uma mulher desejada. Vejam bem, o que significa que Ana tinha qualidades que superavam inclusive a própria Penina com os seus filhos. Filho, meus amados, é necessário, era muito necessário naquele tempo, porém, as qualidades de Ana superavam até mesmo Penina, porque Penina, ela tinha o entendimento que ela tendo filhos era o suficiente, mas Ana, ela não tinha, mas ela era. Ana não tinha filhos para largar seu esposo, mas ela era uma mulher encantadora. Tem pessoas que dão mais valor para o ter do que para o ser, mas essa noite eu vim para te dizer: você vale mais do que o que tu tem. O ter tem a sua importância, mas mais importante é ser. Deus não quer o que tu tem, Deus quer você. Deus quer você uma pessoa mudada, Deus quer você uma pessoa transformada, Deus quer você uma pessoa que possa trazer bênçãos para os demais, e não tristeza, não dissabores. Penina, ela dava importância para o ter, mas Ana, ela dava importância para o ser. Eucana amava Ana, porque enquanto Penina apenas tinha, Ana era. Por isso que a Eucana amava mais Ana. Vale a pena você ser. Ei, eu quero que tu saiba que independente do que diz de você, o que importa é o que você é. O que importa é o que você é. A Bíblia, que é verdadeira, diz: se a tua consciência não te condena, tenha paz com Deus. Deus conhece o teu coração, Deus conhece você. Vale a pena você ser. Deus quer você, viu? Seja aquela pessoa que Deus quer que você seja. Talvez você não alcançou alguma coisa ainda na vida, mas não deixe que isso te roube alegria. O teu valor não está no teu ter, mas está no teu ser, naquilo que você é. Pela manhã cedo hoje fui fazer um culto fúnebre de um irmão nosso que Jesus recolheu, 57 anos. E eu olhava o caixão, não tinha nada no caixão. Sabe por quê? Porque não levamos nada, mas o que ele levou foi o que ele fez para Deus, o que viveu aqui. Eu quero dizer para você, talvez tu possa não ter tantas coisas, mas seja aquilo que Deus quer de você. Ana, ela não murmurava, mas mantinha a sua humildade. Ana, ela não exigiu nada do seu marido. Ela mantinha humildade, ela não pediu para ele orar junto com ela, ela não exigiu fé dele para crer junto com ela no milagre, ela não exigiu que ele repreendesse Penina, mesmo sabendo que ele o faria porque o amava, mas ela não exigiu nada dele. Ela não colocou a culpa, não colocou a fraqueza dela no marido dela, não. E essa é a palavra para você essa noite. Olha o que Paulo escreve na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 14, vai estar aqui na tela, olhe bem. Olha o que diz aqui, meus amados irmãos: porque o marido é descrente, é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos serão imundos, mas agora são santos. Ou seja, meus amados irmãos, nós precisamos entender que nós não podemos descarregar nos outros as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas frustrações. Existe um endereço para nós expressar as nossas debilidades. Ana não culpou seu marido, Ana não colocou a culpa no seu marido da sua fraqueza, da sua debilidade, do seu insucesso nessa área específica. Ei, não jogue para fora, às vezes o rancor que entra no teu coração, às vezes a frustração da vida. E quem é de nós que às vezes não se frustra? Quem é de nós que às vezes não alcança alguma coisa que desejou? Que culpa tem as pessoas se às vezes nós
se tornamos amargos para os problemas. Sabe por que nos tornamos amargos? Porque nós perdemos o endereço da humildade, nós perdemos o endereço dos pés de Deus, dos pés de Jesus. Ana, ela não jogou culpa no seu marido, porque ela encontrou o endereço certo de derramar a alma, que era nos pés de Deus. Ana sabia o endereço da vitória. Ana não respondia a Penina, ela não retrucou, ela não ofendeu, mas ela suportou calada. Olha o que a Bíblia vai dizer lá em Efésios 4:27. A Bíblia vai dizer o seguinte, que não devemos dar lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Eles andam ao redor, tentando pegar eu e você, tentando nos usar para fazer o mal, mas o texto sagrado é: não deis lugar ao diabo. Ana, ela poderia tentar se vingar, ela poderia tentar ofender, ela poderia tentar revidar da sua forma contra Penina, mas ela não deu lugar ao diabo. Ei, se a cruz está pesando, está calejando no teu ombro, está sangrando, diga assim: Satanás, eu jamais serei instrumento de você para poder ferir A ou B. Não, eu tenho uma missão nessa terra, a minha missão é de paz, a minha missão é de bênção, aleluia. Não deis lugar ao diabo. Paulo escreve a Romanos capítulo 12, versículo 21. Veja o que diz a Bíblia: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu quero te convidar para dar um glória a Deus essa noite. É só em Deus que podemos fazer isso, vencer o mal com o bem. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ana fez isso, venceu o mal com o bem. Não te deixe vencer do mal. Tu não é tentado a ser vencido do mal? Tu não é tentada a ser vencida pelo mal? Mas a palavra para ti essa noite, Paulo dizendo para mim e para você: não deixe se vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. A Bíblia ainda é verdadeira quando ela diz: quando te der um tapa na face, vira o outro. No aspecto está dizendo o seguinte: não revide. A Bíblia continua ainda dizendo que não podemos pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Pagar, meus amados irmãos, o bem com o mal é diabólico. Pagar o mal com o mal é humano, mas pagar o mal com o bem é divino. Não esqueça disso. Pagar o mal com o mal, pagar o bem com o mal é diabólico. Pagar o mal com o mal é humano, mas pagar o mal com o bem é divino. E Deus chama eu e você para ser o divino nessa ação, pagar o mal com o bem. Talvez tu diz assim: pastor, o senhor prega isso porque o senhor nunca passou por isso. Você sabe que eu tenho passado por isso. E não é de hoje, faz tempo eu posso pregar. Pagar o mal com o bem é divino. Ana, ela não usou de ignorância com o sacerdote Eli. Olhe bem, Ana, quando o sacerdote Eli achou que ela estava bêbada, ela poderia extrapolar, ela poderia deixar extravagar os seus problemas, não é verdade? Ela poderia ofender o sacerdote. E nós daríamos razão para Ana. Ela não tinha filho, ela era amargurada por isso, ela era ofendida por isso. Olhe bem, quando Penina ofendia Ana, quando ela afrontava Ana, ela afrontava até por uma verdade. Ana não tinha filho mesmo, é por uma verdade. E doía. Agora tu imagina quando não é verdade. Como dói mais, como dói mais. Mas Ana, meus amados irmãos, ela estava com um problema e foi para a igreja orar. Eli olhou ela e ouviu ela chorar e repreendeu: tu está bêbada, mulher, não faça mais isso, mulher. Ela poderia extrapolar, ela poderia, se hoje tivesse redes sociais naquela época, ela teria para as redes sociais: olha o que o sacerdote disse, eu com problema, sem filho, orando, e me chama de bêbada na igreja. E usar tantas intempéries, tanta palavra de baixo calão, tantas ofensas. Mas Ana,
é o exemplo para mim, para você. Sabe o que Ana disse? Meu Senhor, a tua serva está amargurada da alma. Não precisa você ser indelicado, usar de ignorância quando tu está lutando. Você está lutando, continue sendo humilde, obediente, temente a Deus. Olha bem o que o escritor aos Hebreus escreve no capítulo 3, versículo 7. Olha o que significa, que não importa o que fazem com você, mas importa muito como você reage. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa o que fazem com você, importa como você reage. Escute aqui o que eu vou dizer. Eu oro muito pelas minhas ações, mas eu oro muito pelas minhas reações. Sabe por quê? O salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração, Lucas, para mim não pecar contra o Senhor. Porque quando tu tem a palavra no coração, ela está ali na hora da reação. Porque a ação é premeditada. A ação nossa é aquilo que nós queremos ser. A reação não é premeditada, é impulsiva. A reação, ela revela aquilo que de fato nós somos. Por isso o irmão Gustavo falou aqui, que o homem do seu bom tesouro tira coisas boas. O homem do seu mau tesouro tira coisas más. É na reação que tu revela o que tu tem dentro de você. Por isso o salmista diz: guardei no meu coração. A minha ação é premeditada, mas a reação revela o que eu tenho. Eu oro muito por mim, pelas minhas ações, mas oro pelas minhas reações. A reação às vezes não dá para premeditar. A reação não dá para te articular. A reação não dá para te programar. A reação não dá nem para te formar uma frase conforme tu queria, porque ela é instintiva, ela é impulsiva, a tua reação. Por isso tem que ter Deus no coração. Quando tu for reagir, a tua reação será uma reação de Deus. Quando tu for reagir inesperadamente, vai sair o que tu plantou lá dentro, o que tu colocou dentro do teu coração. Ana, ela não se importava muito com o que falavam, o que faziam com ela, mas ela se importava como ela reagia diante dos problemas. Reaja diante dos problemas como cristão, como servo, como serva de Deus. Ei, Deus nos coloca muitas vezes em circunstâncias diversas, sabe por quê? Ele quer conhecer eu e você nas nossas reações. A tua reação tem que ser de crente, a tua reação tem que ser de temente a Deus. Ei, você que está me assistindo, a tua reação revela o teu caráter espiritual. É na reação que revelamos o caráter espiritual. Me encaminho para o encerramento, porque é no tempo. Ana, ela serve a Deus de coração. Ana, olha o versículo 7, vai dizer o seguinte. O versículo 7 de 1 Samuel 1 vai dizer o seguinte: e assim o fazia de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Ana, meus amados, ela subia para adorar o Senhor, e toda vez Penina irritava Ana. Mesmo assim, ela não deixava de subir à casa do Senhor. No ano seguinte, Ana ia adorar a Deus. Isso que me encanta. Veja bem, o texto vai dizer que Penina teve muitos filhos, ou seja, decorreu muitos anos Ana não podendo ter filho, e todos os anos ia no templo a Jerusalém. Você não imagina que um ano Ana pensou assim: eu sei que a Penina vai me irritar, eu sei que vou chegar lá no templo em Jerusalém e vai ser trazida à minha memória a minha fraqueza, eu vou me irritar, eu vou sofrer. Ana podia assim: eu não vou ir, me irrita, sofro. Mas Ana servia a Deus de coração. Ana, mesmo sabendo que ela ia ser afrontada, ela diz: mas o meu Deus não me afronta. Glória a Deus, aleluia. O meu Deus vai receber a minha adoração. Eu poderei ser afrontado por alguém maldoso, mas o meu Deus não me afronta, o meu Deus não me despreza, o meu Deus vai receber a minha adoração, o meu Deus vai receber a minha adoração a Ele.
Aleluia. Essa noite eu vim para te dizer: pode alguém te irritar, pode alguém te fazer o mal, mas o nosso Deus não te faz o mal. Ele te espera aqui para te receber a tua adoração. Ele não te fez nenhum mal. Pode alguém te prejudicar, mas eu vim dizer para ti que Jesus não te prejudica. Ele te ama incondicionalmente. Ele recebe a tua adoração e o teu louvor. Aleluia. Ana servia a Deus de coração. Ela vem à casa do Senhor adorar, mesmo que com a inimiga ao seu lado. Aleluia. Mesmo com a inimiga ao seu lado, ela vinha para a casa de Deus. O que te traz aqui não são as pessoas. O que traz aqui não é a boa música, por mais que os irmãos se esforçam para ter uma boa música. O que te traz aqui não é a pregação, por mais que se esforçamos para pregar. O que te traz aqui é Jesus. É Ele que te traz. A razão que faz nós estar aqui é Jesus. Então venha para a casa de Deus. Não use como desculpa pessoas para te impedir de estar servindo ao Senhor. Olha bem o que diz o versículo 12. Olha o versículo 12: sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Ele fez atenção à sua boca. Ana fazia longas orações na casa do Senhor, não tinha pressa de sair da presença de Deus. Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo onde muitas pessoas não têm o prazer de estar na presença de Deus, mas Ana se demorava. Aleluia. Escuta o que eu vou te dizer. O ardor, o amargor da alma da Ana exigia que ela tirasse mais tempo para Deus. Talvez você não tenha nenhum problema. Não deixe Deus te permitir um problema para que você tire mais tempo para Ele. Aproveite que hoje está tudo bem e diga: Deus, eu não estou aqui porque estou com um grande problema, estou aqui, está tudo bem, mas eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui para te servir, glória a Deus. Eu não sei você, mas eu sinto a presença do meu Jesus essa noite. Aleluia. Eu sinto esse meu Jesus aqui, alegrando o nosso coração, encontrando com a nossa alma. E eu me encaminho para o encerramento efetivamente agora. Ana era fervorosa, Ana ela era agradecida e ela era generosa. Ana ela fez um voto ao Senhor prometendo devolver o que mais queria. Isso é gratidão, é generosidade. Disse: eu quero um filho. E esse filho, depois de desmamado, eu vou te devolver. Eu vou gerar ele para o Senhor. Ela se contentou em apenas gerar o menino humildemente. A resposta de Deus, ela foi imediata. Pois olha bem, o sacerdote a abençoou. Olha o versículo 17. Diz assim: então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Ana, ela creu na palavra de Deus, ainda que o sacerdote Eli não era um exemplo, pois ninguém é perfeito, mas ela colocou a sua fé em ação. A prova é que não ficou mais triste. Olha o que diz o versículo 18, daqui de 1 Samuel, diz assim: e disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ana, ela creu na palavra de Deus. Ela mudou a semblante, ela ainda não estava grávida, mas ela já cria que Deus havia recebido a sua oração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Após ela receber a bênção, ela levou a casa do Senhor como prometeu. O verso 24 vai dizer isso. Olha o que diz o verso 24: ela levou o menino, o presente que ela ganhou de Deus. Ela disse assim: e havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança. Ela recebeu a bênção e levou para a casa de Deus. Não somente isso, mas ela também levou mais coisa para agradecer ao Senhor. Isso é uma mulher mais do que agradecida a Deus. Ana, meus amados, ela é uma mulher ideal. Ela era uma mulher bonita por dentro. Olhe bem, que não era murmuradora. Ela era uma serva de Deus de coração. Ela era fervorosa, ela era agradecida
destemida, ela era generosa, ela era humilde e ela era fiel ao Senhor. Se coloque em pé. Eu sinto a presença de Deus. Ana me ensina muito. Sabe quem é que Ana gerou? Você sabe quem é que Ana gerou? Ana gerou Samuel. Sabe quem é que foi Samuel? Samuel elegeu os reis de Israel. Samuel ungiu Saul, ungiu Davi especialmente. Samuel foi um profeta de Deus. A bênção foi grande, por isso que a luta foi grande. Sabe, quando a luta aumenta, eu fico pensando na vitória. A luta foi tão grande para Ana, que só poderia ser um filho profeta. A Ana passou por uma luta tão grande e caminhou com o caminho certo, o caminho da humildade, que a vitória foi tão grande. Ana se tornou famosa, estamos falando nela hoje, sabe por quê? Porque ela gerou a sua vitória na lágrima. Aleluia. Essa noite eu vim pregar para você, mãe, para você, pai, que está aqui, para você, irmão, para você que está lutando nos conflitos da vida, nas adversidades da vida. Eu vim trazer essa palavra para você. Aquilo que tu gera na humildade, aquilo que tu gera na lágrima, aquilo que tu gera na oração, a vitória é grande, a vitória é grande. Glória a Deus. A Bíblia diz, meus amados irmãos, e eu creio nisso, quanto maior a luta, maior a vitória. O que nós não podemos é pecar. Ana não pecou no meio da luta. É fácil não pecar no meio da luta? Não é fácil. Só quem luta para saber. Ana poderia ter perdido o equilíbrio emocional. Ana podia ter revidado. Ana poderia ter tido uma briga física com Penina. Será que ela não pensou nisso? Talvez ela pensou, essa mulher, eu vou quebrar essa mulher. Essa mulher, eu vou fazer o que a minha carne deseja. Ela pensou talvez, mas ela entendia que a vingança não era dela, era de Deus. Ela pensou em pecar, mas não pecou, porque não pecou, a vitória foi grande. E eu estou pregando sobre essa mãe que lutou e que venceu. Não peque na luta, não peque na adversidade, não peque na dificuldade. Você tem um que advoga a tua causa, que conhece você, aleluia, que te entende, que te compreende. Pena que as horas passam depressa, eu tenho tanta coisa boa para falar dessa palavra. Eli era o pastor de Ana, não compreendeu Ana. De quem ela mais esperava uma palavra não veio. Aleluia. Talvez você está assim, de quem mais tu espera uma palavra não vem essa palavra. Talvez tu está assim, de quem mais tu espera uma ajuda não está vindo. Eli, ao invés de ajudar, acusou. Mas Ana continuou. Sabe o que aconteceu? Deus compreendeu Ana. Deus pegou as lágrimas que Ana chorava e transformou em vitória, transformou em bênção, transformou em bênção. Deus compreende você. Quando você dobrar o teu joelho e não tiver palavras para falar, talvez estou pregando para alguém que está me assistindo em casa, que dobra o joelho e não consegue falar, não tem palavras. Mas eu quero dizer essa noite, inspirado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo transforma os teus gemidos em palavras. Os teus gemidos se transformam em palavras e Deus entende o teu gemido, glória a Deus. O Espírito Santo compreende quando você não tem palavras, mas Ele pega esse gemido, esse lamento da alma, sofrido, abalado pelas frustrações, pelos problemas, e transforma em orações que o céu ouve e o céu responde. Ei, creia nessa noite que Deus está falando contigo. Deus está bradando e te dando vitória. Eu quero convidar a minha querida esposa Mavera, vai estar fazendo essa oração com nós, e na sequência vamos adorar. Vamos adorar. Mavera, por gentileza, orando a Deus. Pai amado, nós lhe adoramos, Senhor, porque a sua palavra, ela vem sobre nós como um bálsamo, Senhor.
Lhe adoramos nessa noite pelo privilégio de lhe servir, Senhor, e de podermos estar nesse momento na sua presença, e a sua palavra ela vem como alimento para as nossas almas. Senhor, eu peço a sua bênção sobre a vida de cada um que está aqui, aqueles que acompanham a transmissão desse culto, Senhor, e quem sabe se identificam conforme esta palavra foi pregada. Quem sabe, Senhor, muitos estão na condição de Ana, se sentindo, Pai, quem sabe desamparados. Mas, Senhor, nós cremos em Ti, nós cremos no Seu poder, nós cremos na Sua provisão. O Senhor é Deus que não desampara, o Senhor é Deus que contempla a todos, Senhor. E assim fortaleça a fé de cada um, Pai, e que seja feito conforme o desejo dos corações, Pai, que clamam